Hoje vamos ter um tema único, não vamos falar de notícias, né? A grande notícia da vez, na verdade, vocês já estão escutando aí a nossa trilha sonora. Vamos falar do espaço, não de Três Atlas, mas de Varginha. Será que é o espaço? Será que é o inferno? Né? Tá na moda agora a gente falar que os extraterrestres são, na verdade, espíritos ou demônios ou coisas nesse sentido. Mas, na verdade, o que acabou acontecendo, e por que eu tô chamando aqui o Marco Leal para ter esse papo aqui com a gente? Primeiro que ele é um dos grandes especialistas aí do caso Varginha, e ele também participa de um dos documentários que a gente vai citar, que é o tanto Moments of Contact 1 quanto o segundo, que estreou agora em 2025. Saiu do forno agora, acabei de assistir. E também vamos falar do documentário de 3 episódios da senhorita Rede Globo de televisão, que tá ali no Globoplay. Vou deixar aí um mini jabazinho aí. E primeiramente, antes de mais nada, Marco, eu queria que você explicasse pro nosso ouvinte quem é você, né? E como que você começou a se interessar por essas coisas, como você acaba caindo em Varginha nessa história toda. Valeu, Andrei. Então, eu praticamente tenho, acho que a idade aí de vocês, sou mais da nova geração, né? E quando aconteceu o caso do ET de Varginha, eu tinha apenas 11 anos, né, em 96. E aí, naquela época, fascinado, como todos vocês acredito que são também há muito tempo, né, com essa história da Rede Globo, eu costumo dizer que nos anos 90 foi ali a era de ouro da ufologia, daquelas aparições, né, Globo Repórter, Fantástico, a Cultura também, na época a Rede Manchete. E aí eu me lembro desse caso, né, quando aconteceu com 11 anos, aquilo me chamou muito a atenção, fiquei muito assustado inicialmente com aquelas primeiras reportagens. Me lembro, né, que fiquei muito fascinado e queria saber mais sobre o depoimento ali das meninas. Naquela época a gente não tinha o acesso, né, à internet como a gente tem hoje, era mais difícil, e aí o que a gente procurava, geralmente procurava saber, mesmo com 11 anos, era através, né, das bancas de revista, o jornal que saía. Na época, meu pai trabalhou a vida inteira na Folha de São Paulo, e eu me lembro que ele trazia, né, os exemplares da Folha, e inclusive notícias populares, onde explorou bem esse caso, né? E aí, o que aconteceu, né? Já surgiu uma vontade na época de gostar dessas reportagens. Aí, com 14 anos, estava voltando de uma partida de futebol, assim, de uma pelada, e aí tava com mais 2 amigos, e um amigo meu chamou atenção no céu aqui na cidade de Sorocaba. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, né? E tinha um objeto triangular no céu, só que tava muito longe, não dava para ver direito, assim. Eu me lembro que tinha em cada ponta do triângulo tinha uma luzinha e girava, né? Assim. E aí eu me lembro que naquilo ela saiu numa velocidade rápida, os meus 2 amigos, né? Nossa, você viu e tal. E aquilo me voltou, né, aquela vontade de fazer pesquisa. Eu comecei a ir aqui no jornal da cidade, que é o Cruzeiro do Sul, peguei todos os arquivos de aparições de OVNIs aqui da minha cidade. Eu fui perceber que já desde os anos 50, 60 já tinha reportagens, né? Consegui o acervo ali do jornal. E aí resolvi, naquela época, muito ainda adolescente, ali pré-adolescente, montar um grupo de pesquisa mais voltado a campo. E aí a gente começou a fazer essas investigaçõezinhas assim, mais em loco aqui, né? E conversar com pessoas que tinham visto e tal. A gente tem um ponto aqui próximo à cidade, que é a Flona de Ipanema, né? A Fazenda Ipanema, que é uma reserva florestal do Ibama, e ali tinha muitos avistamentos, né? Desde os anos 80, e aí em 2001 teve uma festa de 500 anos do Brasil, e lá eu me lembro que teve 2 brigadistas de incêndio que fotografaram um OVNI, um UFO, fazendo um looping, assim, né? E aí muita gente viu, na época a imagem era analógica, então foi assim que aconteceu, né? De eu começar a entrar no meio da ufologia, e comecei a conhecer a revista UFO, comecei a ler, né? Comprei alguns livros, e aí quando foi em 2004, houve um evento de ufologia histórico na cidade de Varginha, já pulando lá para 2004, onde estava todos os pesquisadores da época, Claudio Covo, né, o próprio Birajara apareceu por lá, vários ufólogos da velha guarda estavam lá, e ali eu tive o primeiro contato com o caso diretamente, assim, e aí teve um desejo muito grande de eu começar a ir a Varginha, porque eu também tinha uma dúvida muito grande sobre se realmente tinha acontecido aquilo, né?
e tentar descobrir. Daí, conforme eu comecei a ir mesmo para fazer essa tipo investigação jornalística em 2005, aí continuou, né, até, vamos dizer, os dias de hoje, foi evoluindo conforme foram passando os anos. Primeiramente eu fui como entusiasta mesmo ali, e aí você vai pegando fragmentos das pessoas aí, como Varginha é pequeno, então se vocês forem lá mesmo, vocês vão ver as pessoas que vão, você pergunta para uma pessoa, para outra, às vezes elas indicam pessoas, elas conhecem pessoas que tinham se envolvido ou que sabem de alguma coisa. Então, assim, a gente foi evoluindo, né, conhecendo testemunhas ao longo dos anos. E aí, conforme foi indo, em 2011 eu tive a oportunidade de conhecer o James Fox, quando ele veio ao Brasil ministrar uma palestra lá em Peruíbe. Estava o Stanton Friedman também na época, e ali ele não acreditava no caso, não dava muita importância, mas aí devido a ele ter conversado com o Stanton Friedman e com outros ufólogos, né, os antigos da época, eu tive a oportunidade de ficar uma semana com ele a mais, explicar, porque eu já ia a Varginha. E aí ele falou, olha, você acha que daqui um ano, se eu retornar com uma produção audiovisual, você conseguiria reunir as testemunhas para falar sobre o caso? E eu já sabia que era muito difícil, porque naquela época, como eu já ia a Varginha, já tinha tentado diversas vezes falar com as meninas ali, estava bem crua a investigação, né? Somente aquela questão. E aí, para resumir, ele veio um ano depois, aí a gente fez o primeiro episódio para uma série que foi bem ruim, chamada Chasing UFOs, que foi veiculado pela NetGeo, que eles não levaram muito a sério assim a questão ufológica. E aí em 2013 o James retorna e a gente começa um novo projeto que daí veio se tornar o Momento do Contato, né? Então eu resumi bem assim né, para ficar aqui só falando. Sim, então foi mais ou menos assim que eu caí de paraquedas no caso, né? Não, posso só um adendo? O Pacatini voltou, porque o Pacatini está desaparecido, muito por conta do Moment of Contact, né? Eu vim para falar. Então, assim, se a gente tem hoje o documentário da TV Globo, é muito graças ao Marcão também, né? Perfeito. Então, agradeço, Zoucas, e o pessoal da Rede Globo, eles entraram em contato comigo em outubro de 2024, né, pra gente, o Paulo entrou em contato, que ele queria fazer, e aí eu passei todos os contatos das mesmas testemunhas que a gente tinha entrevistado para o Momento do Contato, só que infelizmente ele não aproveitou nem nossa, acho que ele aproveitou 30% de tudo que a gente passou para ele. Sério? Enfim, exato. Eu quero saber das cenas deletadas, hein? Então, e teve entrevistas que foram feitas com o Dr. Giannini, outras entrevistas com o Fábio Furtado, com várias outras pessoas, eles não colocaram, né? Então, foi assim, foi meio complicado, porque as pessoas largaram de emprego, tiveram que, né, pedir para ir lá para gravar, gastaram o dia inteiro. Eu mesmo, a gente gravou o dia inteiro com a Globo lá. E aí a gente percebe, na minha opinião, que foi bem tendencioso, porque eu acompanhei meio que o processo ali nesses anos, passando até vários contatos, como outros ufólogos passaram também para ele, né? Sim. Sugeriram ali e tal. Então, Marco, deixa para a gente também dar uma reorientada também para o nosso ouvinte que há 200 episódios não escuta a gente falando sobre Varginha. A gente falou alguns nomes aqui por cima, né? Como o próprio Pacatini, que a gente cita nesse episódio. O Pacatini foi um dos ufólogos que estava lá na época. Não lembro se ele era já morador de Varginha, mas ele morava ali nos arredores, pelo menos ali no interior de Minas, pelo que eu sei, né? E ele foi um dos 2, 3 ufólogos ali que, na época, estava lá em 1996 e que ajudou a formar essa espécie de espinha dorsal dessa história que foi sendo reconstruída, né? E esse Pacatini, ele ficou durante mais ou menos 30 anos desaparecido. A galera tentava contato com ele e ele simplesmente havia sumido, né? Ele tinha saído do país e a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. A gente tem também outros ufólogos que também vão ser super relevantes. E o James Fox, que a gente está falando aqui, a gente já chegou a citar alguns episódios passados. Ele é um documentarista que ele se interessa por ufologia e que ele esteve presente aqui no Brasil algumas vezes e, segundo ele, inclusive no Moments of Contact 2, ele... Quase que eu mando um tchu aqui. Ele chega a citar que ele está mais ou menos uns 15 anos visitando o Brasil, pelo que eu entendi, né? Tratando sobre questões ufológicas e coisas nesse sentido. E o Moments of Contact é um dos grandes documentários que falam, né? O primeiro, para mim, ele é super simples,
mas eu acho que pra educar a galera lá de fora ele é fundamental. É porque um documentário desse, pra quem viveu aqui no Brasil, principalmente vivendo nos anos 90, né, a gente sabe muito mais coisa. Mas o 2, ele é meio como se fosse o 1 com muito mais cena e mais completo, e ele é uma versão estendida que eu fiquei muito feliz de ver que ela foi realizada, porque tem muita entrevista inédita com várias testemunhas que, pra mim, fazem com que eu acredite que de fato alguma coisa aconteceu ali, né? Por mais que a gente vai falar e tratar sobre algumas polêmicas aqui. E novamente estamos citando aqui o documentário da Globo, que saiu essa última semana. Chegou a passar esses 3 episódios, cada episódio mais ou menos de 40 minutos. Eles chegaram a passar na TV aberta, né? De segunda a quarta-feira da semana passada, na data de gravação e publicação desse podcast, né? E que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas voltando, Marco, você vai me ajudar aqui caso eu não erre muito, né? Porque há muito tempo que a gente não fala sobre esse caso. Minha especialidade é a sua Operação Prato. ET de Varginha, provavelmente eu devo acabar esquecendo de uma coisa ou outra, mas a gente tem a história narrada principalmente pelo avistamento, né, das 3 garotas na época que avistam o ET no terreno baldio, e aí a gente tem aquelas histórias complementares que depois vão sendo unidas através dessa narrativa, né, de que foram 1 ou 2 ou 3 ETs que, né, caíram depois de um acidente de uma suposta nave. Essa nave teria sido vista por 2 fazendeiros, e aí um dos alienígenas teria sido capturado por policiais, né? Um deles, o Marco Elixerezi, que chegou a falecer alguns dias depois por uma infecção generalizada, enterrado por caixão hermético, né? Dá a entender que ele talvez sofre aí uma possível infecção extrabiológica aí, né? Pelo menos essa suspeita aí do pessoal. O ET teria sido capturado, todos os ETs teriam sido capturados pelo exército. Existe essa história de que houve filmagens durante todo esse trajeto, esse percurso. O ET vai parar na Unicamp e da Unicamp para os Estados Unidos. Esse é o resumo da história de Varginha. Você acha que tem algo para além disso que merece ser mencionado aqui nesse resumo? Não, acho que foi um resumo bom, isso mesmo, né? Só um adendo, que além disso, a Marinha, talvez, eu acredito que hoje a Marinha tenha se envolvido também, porque sempre foi comentado que era, né, a aeronáutica, daí teve também o Exército, que foi o principal, e as forças policiais e do bombeiro, né? E aí, para o momento do contato, tem um rapaz que menciona, né, sobre a Marinha, e também o Claudio Covo, que é o pesquisador da época, ele tinha levantado informações sobre isso também. Mas está perfeito, Andrei. E esse caso, né, ele estava meio que parado durante 30 anos, até que começou esse burburinho, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, dizendo que existiam essas tais fitas, né? Na verdade, essas fitas a gente já sabia mais ou menos que talvez tivessem existido, etc. Só que começou-se essa negociação, né? Principalmente, um dos grandes fatores que desencadeiam essa história das fitas voltarem à tona é justamente o documentário do Momento de Contato aí do James Fox, né? Que ele oferece uma recompensa no final do filme de $250 mil, né? Para essa fita aparecer. E você sabe de alguma informação sobre isso? Chegou a negociar alguma coisa? Alguém apareceu? Sim, então, a gente teve algumas negociações, tentativas de negociações, só que a maioria é tudo fake, né? Inclusive, a gente fez até os outros, a gente fez uma live uma vez para falar sobre o fake daquele vídeo que tentaram passar como real, que era um boneco, né? Chamado com aplicativo, né? Com filtro de aplicativo. Você lembra os Oucas? Nossa, eu lembro dessa altura aí, do perfil do Instagram e tal. E tudo, na verdade, surgiu lá já essa informação da fita, lá em 96 mesmo, quando estavam fazendo os levantamentos de informação. A primeira informação na época foi de que um membro, né, da família de um capitão que era da polícia, né, o Sebastião Honório, que era o capitão da polícia, ele teria uma cópia do vídeo que teria sido feito da parte dos militares, né? E aí, segundo as informações da época levantadas, inclusive o Birajara já chegou a comentar isso, outros ufólogos, é que um sobrinho dele teria ficado sabendo da fita, ele pegou uma cópia ou a própria fita e ligou para o SBT, né, que era a TV Alterosa, né, lá em Varginha. E aí eles fizeram uma negociação. Inicialmente, o rapaz do SBT não queria pagar na época o valor, queria ter uma prova ali direto.
Aí eles marcaram de se encontrar, e aí parece que na hora do encontro os militares já ficaram sabendo e já meio que melaram ali a negociação e teriam pegado essa fita, né? Inclusive teve recentemente, quando a gente estava pesquisando, teve um dos rapazes que era esse que fez a intermediação, ele veio a público dizer que isso realmente aconteceu, né? E que depois a gente ficou sabendo que teve o pessoal do SBT que essa pessoa que demorou para fazer o pagamento, decidir, teria sido até demitido, né? Mas isso não foi confirmado, foram boatos da época. Então, já se tinha essa informação, aí depois do documentário, a gente, quando já vinha fazendo as investigações ali próximo, um pouco antes da pandemia, já tinha chegado informações também que existia uma fita por parte da área médica que teria sido filmada, né, no hospital. E aí, quando foi em 2022, que a gente grava o documentário em 2021, aí 2021, final de 2021 eu vou lá, né, com o James, a gente fica 8 meses editando esse documentário, ele editando, né, a gente fazendo ali. Daí, quando foi lançado em 2022, um pouco depois do lançamento, a gente fica sabendo por parte de informações de fontes ali, né, da parte do hospital, quem que seria a família que poderia ter esse vídeo. Hoje, já como está publicado, a gente pode falar que era o Marcos Vinícius, né? E aí eu fiquei sabendo desse cardiologista, aliás, neurologista, Foi o que era o falecido, Marcos ô Marcão? Vinícius. Desculpa te interromper. Foi o médico falecido? Isso, o médico Aquele. falecido. Isso, que foi em 2018 que ele teve um infarto, né, fulminante. E aí eu tive lá na casa dele. Isso foi antes de conhecer o Dr. Ítalo Venturelli, né? Eu estive lá e aí eu fui conversar com a viúva do Dr. Marcos Vinícius. E ela me comentou, né? Eu falei para ele, olha, a gente ficou sabendo que o seu marido possivelmente ele tinha uma câmera naquela época. Ela confirmou que realmente ele tinha uma câmera e que ele teria filmado a parte dessa criatura lá no hospital. Daí ela falou, olha, eu nunca fiquei sabendo disso, acho que isso é mentira. Eu falei, mas olha, foram outros médicos que estão alegando, que inclusive viram o vídeo. Porque antes do doutor Ítalo Venturelli aparecer, a gente teve um outro neuro que mandou nos avisar, através de uma fonte lá do hospital, que o vídeo existia e que esse médico teria visto o vídeo. E ele não acreditava, até o Marcos Vinícius mostrar para ele, porque ele era um médico que tinha vindo de fora, de Varginha, ele chegou lá no final dos anos 90, início de 2000, e aí ele ficou muito depois amigo da comunidade médica, e ele tirava sarro, de certa forma, de alguns médicos lá, brincar, vocês que operaram o ET, não sei o quê, então ele tirava sarro. Aí em algum momento, o Marcos Vinícius teria chamado ele no consultório, e aí ele foi lá, né, à noite, já não tinha mais ninguém, e aí ele, segundo, tira um CD, alguma coisa assim, e coloca no notebook, e aí eles assistem esse vídeo que era ali, rápido, né, esse médico, inclusive, comenta ali de uns 3 minutos de vídeo, e aí, inclusive, ele fala sobre o olho da criatura que não era vermelho também. Ele sabe, ele comenta que parece que tinha um fio. Ele não sabe se era a dificuldade da fita, que já tinha passado muito tempo, né? E se era o filtro ali, era meio, não sei se é meio lilás, ou ele tinha comentado meio esverdeado. Ele não chegou a usar a expressão lilás, né? Mas que o vídeo existia, né? Ele não queria conversar com nós, ele mandava uma outra pessoa nos contar isso. E aí, através dele, a gente chegou na família do Marcos Vinícius. Aí, quando eu conversei com a esposa, ela disse que isso não existiu, que ela se lembra que o marido comentava sobre a movimentação militar que teve lá no hospital regional, que isso ele confirmava. Inclusive, ela me contou uma história interessante. Ela falou que o Marcos Vinícius também teria visto um objeto lá em Varginha, junto com uma senhora, que era uma senhora, até ela me passou o nome, ela já está com uns 80 e poucos anos, que o dia que ele estava chegando próximo na casa lá, e aí passou um objeto não identificado e que ele teria avistado, isso que ele teria comentado com ela e a parte militar, mas que não existiria esse vídeo, que possivelmente estavam inventando e tal. Beleza, aí passaram 4 meses, 5 meses, a gente chega a informação do Dr. Ítalo. Aí o Dr. Ítalo, a princípio, que era para ele
falar sobre um conto que ele havia escrito, que ele tinha, né, que chama Universal, que ele fez um conto que ele contaria entre linhas sobre a história do ET de Varginha, só que através desse conto, que ele teria Eu cheguei a ler. uma cirurgia, Muito doido sobre né? xadrez, não tinha o negócio do xadrez? Eu cheguei a ler Peças esse do conto também. xadrez. Muito doido. Em resumo, Isso. ele tinha esse blog, esse médico, inclusive, vai estar aí na tela pra você, o Ítalo. Ele, Dr. Ítalo, né? Ele tem esse blog e tinha esse texto super críptico que ele conta uma história de um jogo de xadrez, né? E o subtexto dessa história seria ele contando sobre esse encontro que teria acontecido dele com o ET da época, né? Ele e o doutor que faleceu, qual o nome do outro doutor? Perdão que eu O Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius foi o que faleceu, Isso. né? Já era falecido, mas foi esse Marcos Vinícius e esse Ítalo que tá indo em tela agora que ele dá esse relato pela primeira vez depois de 30 anos. E ele fala que, cara, né, neurologista, diretor durante vários anos, né? Uma figura, poxa, super respeitável. Falando que, cara, sim, ele viu o ET e ele tratou ali do ET com os militares lá no fatídico dia lá de 1996, lá em janeiro, né? Mas pode continuar, Marcos, só pra gente dar esse contexto aí. Então, legal, muito bom esse contexto, né? E aí, o que acontece aí eu fui para entrevistar ele. Eu me lembro que até o colega lá não queria ir, porque falou: a gente vai falar de xadrez, porque o Dr. Ítalo, ele é um gênio em xadrez, ele tem o hobby dele é xadrez, então, tipo, ele tem até um clube de xadrez lá que ele acompanha, ele ensina, né? E aí a gente foi para gravar sobre esse conto. Aí depois, quando ele contou sobre o conto do xadrez, aí no final eu perguntei: doutor, o senhor estava aqui naquela época, poxa, mas o senhor não viu nada aqui? O senhor estava trabalhando? Daí ele parou assim e falou, e daí começou a contar. E só que o que ele contou? Ele contou que ele tinha visto, não, realmente eu estava aqui sim. Aí ele comentou a mesma coisa que a esposa do Marcos Vinícius comentou, sobre a movimentação militar, e que eles tiveram dificuldade de entrar pelo lado da frente, onde eles entravam, que os militares mandaram eles darem a volta, entrar para um outro lado lá do hospital regional. E aí ele comenta que, de repente, um amigo chamou ele, que era o Marcos Vinícius, e mostrou um vídeo para ele ali no momento sobre ele fez um procedimento na cabeça, né? Acho que um ponto, ou teria colocado uma válvula na cabeça desse ser. E ele começou a contar aquilo, tipo assim, como se fosse, né, normal, assim, tipo, eu fiquei assim, nossa, não acredito, mas o senhor viu esse vídeo? Eu falei: não, eu vi, eu ia lá na casa, inclusive ele mostrava para os mais chegados ali, todo mundo que ia na casa dele, ele mostrava, e aí começou a falar aquilo, só que ele falou assim: eu não vi o ser, eu cheguei a ver o vídeo, né, que ele filmou. Daí eu falei: nossa, daí eu achei impressionante, assim, a maneira que ele contou. Daí eu lembro que a gente reagendou, eu e o JM agendei uma outra vez para a gente ir lá para entrevistar ele melhor com lapela. Daí a gente daí foi quando ele conta aquela história. Só que a todo momento, quando ele conta dá aquele depoimento que ele não estava lá, tinha momentos que, se vocês assistirem inteira, tinha momentos que ele falava, só que daí no final ele emendava isso no vídeo. Eu não via, ele frisava, falava que ele não tinha visto a criatura. Só que no meu feeling, talvez ali, e de outras pessoas que assistiram, parecia realmente que ele sabia de mais coisas ali. Pelo que eu lembro, ele dava muito detalhe que só por alguém que viu uma fita rapidamente não parecia bater. Era como se ele, de fato, não apenas tivesse visto, mas talvez até tivesse participado do momento, né? Andrei, Isso, Marcão, exatamente. Me mostraram um vídeo num grupo que eu tava lá, o grupo do Acredite, que Sim. aí eu fui ver o vídeo do YouTube, o cara fazendo... Não é ele, mas é o cara fazendo um metaforando do corpo do doutor. Como ele olha, como ele age, não sei o que. Eu assim, caraca. E o cara lá na análise Biruleibe da pessoa falando que ele conta como se ele estivesse no local, na presença da situação. Então, provavelmente, ele não viu por um vídeo. Aí eu falei, tá bom, então. Então, né?
Eu assisti agora o vídeo do Ricardo Ventura, né? Ele analisou as expressões, ele achou umas coisas estranhas do depoimento do Dr. Ítalo, mas ele falou que realmente ele viu alguma coisa, que ele presenciou alguma coisa. Daí lá ele explica, né? Na questão das expressões corporais ali. Eu estava achando muito interessante isso, porque daí ele comenta também uma coisa que acontece muito, né? Porque quando uma pessoa conta, aí depois vem a gente, que é ufólogo, e às vezes eu mesmo já cometi muito esse erro de induzir as pessoas, sem querer você, na pergunta que você faz para a testemunha, você acaba induzindo ela, e sem querer a pessoa passa a adotar aquilo como verdade. Então é muito complicado assim, né? Então é o que ele fala, que ele acha que aconteceu com algumas testemunhas do caso Varginha. O Ricardo Ventura, inclusive, ele fala que ele analisou as 3 meninas, o depoimento da mãe e da dona Terezinha, que foi a senhora que viu a criatura no hospital. Ele falou que é autêntico, porque ele assim, que elas viram alguma coisa. E agora é interessante que ele fala que o médico também, ele viu alguma coisa, né? O Birajara, o Marcão, tem um programa do Birajara muito antigo, lá por volta dos 90 e pouco, que ele fala assim, se você pergunta para a pessoa viu uma coisa estranha, e você pergunta assim, o que você viu foi um disco voador, e a pessoa foi isso mesmo, você pode jogar fora, porque você já induziu a pessoa, né? É bem nesse nível. Agora, Marcão, uma pergunta. Eu lembro que, acho que foi a esposa do médico falecido, que foi até aquele HD que a gente estudou junto, a gente não descobriu nada. Eu fiquei uma semana, o Andrei, pesquisando pasta por pasta lá, mas realmente não tinha nada. Mas eu lembro que em determinado momento, o Marcão contou que parece que a esposa falou uma frase que deu a entender que existia assim a fita, tipo um alto falho, não foi isso, Marcão? Foi perfeito, bem lembrado, Zoucas. Isso é uma coisa que assim, é muito interessante ali, porque o que aconteceu? Aí o doutor Ítalo dá aquele depoimento que fala que, não, eles têm sim, o doutor Marcos Vinícius tem. Daí eu falei, mas doutor, eu fui lá na casa dela já 4 meses atrás e ela me disse que isso não existe, que... Daí ele falou, não, existe sim. Daí o que aconteceu? Aí ficou, né, um contradizendo o outro. Aí eu me lembro que até eu liguei, fiz uma videochamada com o James, né, ali, para informar essas questões, e aí a gente meio que pediu, será que o senhor não tem como falar com ela, né, com a senhora, para ver se ela nos recebe e se ela procura isso melhor, porque isso realmente são outros, não é somente o doutor Ítalo que tem falado, outros, né, porque a primeira pessoa que falou isso foi um outro neuro, e aí que tinha visto. Daí a gente foi, e aí o doutor Ítalo tentou fazer a ponte, daí ele comunicando com ela, daí tipo assim, que eu falei, doutora, ela fala que não tem, o senhor fala que tem, tipo assim, né, complicado dela. Daí ele falou assim, eu vou te mandar um áudio que ela me encaminhou para falar sobre isso. Daí ela responde assim no áudio que o Zoucas, né, fala, sim, o Marcos esteve aqui, doutor Ítalo, inclusive ele me ofereceu 200 mil, né, que foi o americano lá, ofereceu 200 mil dólares, né, que seria pelo filminho. Ela fala assim, pelo filminho. E daí ela dá uma risada e fala assim, mas eu não sei onde que isso possa estar. Então, tipo assim, o que eu achei estranho, ela responde assim, ele me ofereceu íntima, né? Pelo filminho. Pelo filminho, né? Aquele filminho lá. Daí, tipo assim, não sei onde que isso possa estar. Deu uma risadinha e falou isso, né? Então, ali estava meio que indo um pouco contra o que ela tinha me dito, que ela falou, não, isso não existe, isso... Eu não sei, pode ser uma interpretação minha, mas achei esquisito aquilo, né? E aí depois uma pessoa muito bacana, como o Zoucas falou, a gente foi lá, enchemos muito o saco dela, ela foi muito gentil de nos receber lá na casa dela várias vezes. Eu voltei com o James lá, um dia a gente ficou lá, Zoucas, o dia inteiro mexendo nas coisas dele, lá eu, ele, a Aline, dessas últimas vezes, né? E aí a gente conseguiu o HD. Aí foi muito engraçado, porque quando a gente pegou o HD, que ela falou, esse HD aqui ficava lá no consultório dele. Então eu falei, possivelmente possa ter aqui. Aí a gente investigou os Zoucas, o Rony, passamos para várias pessoas ajudarem a fazer, né? Eu não sei todos se os impostos de renda dele, contra-cheque, foto de família, não tinha tudo. Mas o nada de vídeo de ET. E aí o que eu me lembro, eu não sei se foi nesse vídeo, porque depois eu peguei os outros CDs dele lá, Zoucas. Você lembra se no HD, eu não me lembro se era no HD ou se essas imagens são dos CDs, de várias cirurgias do cérebro. Não tinha lá, né? Não. Então tinha foi foto de família, outra... festa, foi outra coisa.
E o que eu achei interessante é assim, que daí a gente, nos outros CDs, que inclusive eu e a Kelly, a irmã do James, a gente pegou uma pilha de CDs lá, e a gente foi colocando no notebook para ver, e aí era tudo de cirurgia, então a gente ia assistir. Então eles mostram ali, eles fazendo a cirurgia mesmo, então ali é uma prova você vê daí você vê lá 98, 97, né? E são as filmagens que ele fazia, inclusive, de algumas cirurgias. O que daria a completas. entender porque que ele tinha uma câmera ali na hora por causa do ET, né? Se de fato ocorreu tudo isso, né? Porque é estranho, né? Pô, 96 não era pra tu ter uma câmera no hospital comumente, assim, né? Não era uma coisa que deveria ser comum, né? Interessante isso. E a gente teve também outra interessante que é bem assim, recente, mês passado. Puta, cara, que aconteceu tanta coisa assim. Tem outros médicos agora apoiando o Dr. Ítalo, alguns outros médicos. A gente teve uma reunião muito importante na casa de um dos médicos, um jantar que foi assim, porque assim, alguns médicos até ficaram meio assim, né? Falaram, nossa, Dr. Ítalo, mas como assim, né? E aí foi uma oportunidade para que ele fizesse ali, ele contasse os outros médicos ali, argumentasse um pouquinho, mas só que todos eles falaram assim, não, se o Ítalo tá falando, eu acredito, porque ele não teria por que mentir. Inclusive teve umas situações lá, que teve alguns médicos, a gente pode comentar o nome, que, putz, cara, meio que deu a entender que também sabem, assim, ou que estavam lá. Mas é uma outra situação, né, que quem sabe aí futuramente a gente pode divulgar, assim, uma coisa bem interessante que aconteceu. Parece que tá perto, né? A impressão que dá é que ele realmente tá muito perto de chegar na tal da fita, né? Mas assim, daí o que acontece? Aí teve aquela situação que a gente descobriu que, tipo assim, ele tinha, né, ele tem uma filha, e a filha que é de um outro relacionamento, e a gente foi atrás dessa ex-esposa também, né, ex-mulher dele lá, que é a mãe da filha. Elas nos concedeu, inclusive com muita conversa depois com o James lá, eles nos cederam, porque o Marcos Vinícius, ele tinha aquele computador que era o CPU embutido também, né, sabe, que é a tela, e já com o CPU, tipo um Mac, tipo só que não era Mac. Né? Isso, tipo, né? Aí o que ele pegou dele? Ele falou, olha, eu não sei, esse aqui era dele, só que ele tava com um problema, ele foi pro técnico e devolveram. E aí eu me lembro que foi o último dia que a gente conseguiu falar com ela, o James já ia embarcar para os Estados Unidos, ele falou, não, me dá aqui que eu vou levar para os Estados Unidos, você pode me ceder? Ele falou, não, tudo bem, Daí ele falou, se o vídeo tiver aqui, a gente vai dar recompensa para vocês, porque a filha dele tá fazendo medicina, e ela também tá com dificuldade para pagar e tal, daí ajudar muito ela e tal. Daí a gente pega, o James leva para lá, porque não teve tempo, que era tipo, depois das 18 horas à noite, ele ia embarcar no outro dia de manhã, a gente tinha que ir embora, daí ele pegou, levou, chegou lá, para resumir, tava assim o HD. Tá certo. Esse computador aí, tipo, então assim, parece que quando você tá chegando meio que próximo, aparenta, aí você dá 2 passos para trás, né? E então curioso, sabe? Eu queria aproveitar uma pergunta relacionada a isso. Tá rolando um fofoca desses 2 dias para cá, que eu vi uma página perguntando o seguinte: o James Fox recentemente reuniu uma espécie de um comitê, acho que lá do Congresso dos Estados Unidos, para falar sobre o caso Varginha, né? Dia 20 agora, não é isso? Isso, perfeito, Zoucas, exato. E aí estão falando, eu quero que você que tem mais contato com o James Fox do que a gente, responda, porque estão falando que ele estaria juntando essa galera justamente para mostrar a fita, para mostrar a parada. Não sei se você chegou a saber disso. Não, só se ele estiver fazendo pelas minhas costas, mas eu acho que não, eu tenho quase certeza que não, quase 99% de certeza. Seria surpresa até para você. Essa notícia, inclusive, é muito interessante, mas a gente vai voltar nela daqui a pouquinho.